Eu estava sentado no meu escritório há quase uma hora, observando a luz do final de outono desaparecer sobre o Parque Barigui através da minha janela, ouvindo o velho relógio de pêndulo marcar seu ritmo constante no corredor. A casa parecia maior do que o normal naquela tarde, mas vazia de alguma forma. Fazia 2 anos desde que Margarida faleceu, e eu ainda não tinha me acostumado totalmente com o silêncio. Antes de continuar, devo mencionar que estou compartilhando esta história porque acredito que ela possa ajudar outra pessoa a reconhecer os sinais de alerta. Sinais que eu quase deixei passar. Se você encontrar valor no que estou prestes a dizer, por favor, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de onde você está assistindo. Seu apoio me ajuda a alcançar outras pessoas que podem precisar ouvir isso. Meu telefone vibrou na mesa lateral. O nome de Carlos iluminou a tela. Meu filho. Não nos falávamos há quase 3 meses, talvez mais. Nosso relacionamento estava tenso há anos, para ser honesto. Desde que ele se casou com Melissa, algo havia mudado. As ligações tornaram-se menos frequentes, as visitas praticamente inexistentes. Os feriados eram apenas uma formalidade, na melhor das hipóteses. Pai, a voz dele soou calorosa, quase alegre. Como você está? Pisquei para o telefone. Estou bem, Carlos. Está tudo bem, tudo ótimo. Escuta, estive pensando. Você está sozinho nessa casa enorme e Melissa e eu estivemos conversando. Estamos preocupados com você. Preocupados. A palavra pairou no ar como um ponto de interrogação. Não há nada com que se preocupar. Eu me viro muito bem. Pai, você tem 64 anos. Essa casa é demais para uma pessoa só. Só o jardim já dá um trabalho enorme. Ele fez uma pausa e pude ouvir uma conversa abafada ao fundo. A voz de Melissa. Olha, queremos ir ficar com você por um tempo. Ajudar na casa. Garantir que você esteja se alimentando corretamente. Você sabe, apenas estar presente. Minha mão apertou o telefone. Carlos não tinha estado presente para nada em anos. Ele perdeu o funeral de Margarida, alegando uma emergência de trabalho. Mandou flores 3 dias atrasado. Isso não é necessário. Sério, pai? O tom dele mudou. Assumiu aquela ponta que eu reconhecia de sua adolescência quando ele queria algo. Somos família. Deixe-nos fazer isso, por favor. Podemos chegar aí na sexta-feira. Já organizei uma folga no trabalho. Algo na insistência dele parecia errado, mas eu não conseguia articular o porquê. Talvez eu estivesse sendo ingrato. Talvez o luto tivesse me tornado cínico. Talvez meu filho genuinamente quisesse se reconectar. Tudo bem. Ouvi a mim mesmo dizer, sexta-feira. Perfeito. Nos vemos então, pai. Cuide-se até chegarmos lá. A ligação terminou e fiquei olhando para o telefone por um longo momento. Lá fora, as luzes da rua começavam a acender ao longo da avenida. Em algum lugar no meu peito, um pequeno sentimento desconfortável havia criado raízes. Disse a mim mesmo que era apenas surpresa, apenas a estranheza da atenção repentina de Carlos. Eu deveria ter ouvido aquele sentimento. Sexta-feira chegou cinzenta e fria, o tipo de dia de junho em que Curitiba se especializa, onde o vento corta através da jaqueta e o céu ameaça geada. O SUV prata de Carlos entrou na minha garagem exatamente às 3 horas. Ele sempre foi pontual. Tinha que dar o braço a torcer nisso. Melissa saiu primeiro, toda sorrisos e cabelo loiro perfeitamente penteado, carregando o que parecia ser uma travessa-cara. Carlos a seguiu, arrastando 2 grandes malas do porta-malas. Pai, ele me abraçou na porta e senti o cheiro de colônia cara. Bom ver você. Você parece bem. Não retribuiu o elogio. Ele parecia cansado, mais velho do que seus 38 anos. Havia linhas ao redor de seus olhos que não estavam lá na última vez que o vi. Senhor Roberto, Melissa beijou meu rosto. Trouxemos o jantar. Carlos me disse o quanto você ama minha lasanha. Eu nunca tinha comido a lasanha dela. Não conseguia me lembrar de Carlos mencionar que eu poderia gostar. Eles se instalaram rapidamente.
Rápido demais. Carlos ocupou seu antigo quarto no andar de cima e, em 1 hora, seus pertences estavam espalhados pela casa como se sempre estivessem ali. Melissa havia reorganizado os armários da minha cozinha para serem mais eficientes. Carlos havia movido os móveis da sala de estar para melhorar a circulação. "Você não se importa, não é, pai?" Carlos perguntou, não esperando uma resposta. "Só queremos que você fique confortável." Naquela noite, comemos a lasanha de Melissa na mesa de jantar. Aquela que Margarida e eu compramos há 30 anos em uma pequena loja de móveis no centro. Carlos falou sobre seu trabalho no mercado imobiliário comercial, sobre propriedades, negócios e investimentos. Melissa concordava com a cabeça, acrescentando detalhes, tocando o braço dele. Eu comi, observei e falei pouco. A lasanha era rica, pesada. Senti-me cheio depois de apenas algumas garfadas. "Sem fome, pai." Os olhos de Carlos rastrearam meu prato. "Apenas não estou acostumado a comer tanto assim." "Está excelente, Melissa. Tem bastante sobrando. Você deve comer no almoço amanhã." O sorriso dela era brilhante, insistente. A primeira semana passou como um borrão com a presença deles. Carlos fazia o café da manhã todas as manhãs. Ovos, bacon e torradas. Porções grandes demais para eu terminar. Melissa me trazia chá à tarde, adoçado de uma maneira que eu nunca tomava. Eles eram atenciosos a ponto de sufocar, sempre pairando, sempre perguntando se eu precisava de alguma coisa, e comecei a me sentir mal. Começou com fadiga, um peso nos meus membros que tornava subir as escadas um esforço. Depois veio a náusea, sutil no início, apenas um vago mal-estar após as refeições. Na segunda semana, eu estava sentindo cólicas estomacais que me acordavam no meio da noite. Minhas mãos tremiam quando eu tentava segurar meu café da manhã. "Você parece terrível, pai." Carlos observou uma manhã e havia algo em sua voz. Algo que poderia ter sido satisfação se eu não soubesse melhor. "Quando foi a última vez que você viu seu médico?" "Tive meu check-up há 6 meses. Estava tudo bem." "Isso foi há 6 meses. Você deveria ir novamente. Quer que eu marque uma consulta?" Balancei a cabeça. O quarto girou ligeiramente com o movimento. "Eu mesmo ligarei para o Dr. Chen." "Pai." Carlos se inclinou para a frente, sua expressão preocupada, e me perguntei quando ele tinha aprendido a fabricar aquele olhar tão bem. "Estou preocupado com você. Você não é você mesmo. Deixe-me ajudar." Mas eu liguei para o Dr. Chen. Jaime Chen era meu médico há 15 anos. Tinha acompanhado Margarida em sua doença final. O consultório dele ficava em um prédio médico perto do centro, e eu tinha caminhado até lá inúmeras vezes. Naquela manhã, porém, Carlos insistiu em me levar. "Você não deveria estar dirigindo se sentindo assim," ele disse, e Melissa concordou com a cabeça. A recepcionista do Dr. Chen me encaixou entre as consultas e sentei na sala de espera familiar com Carlos ao meu lado, rolando a tela do telefone, ocasionalmente olhando para mim com aquela expressão de preocupação. "Roberto." O Dr. Chen apareceu na porta, seu rosto gentil se enrugando em um sorriso que desapareceu quando me viu. "Venha." Carlos se levantou. "Eu vou com você, pai." "Isso não será necessário," disse o Dr. Chen suavemente. "Tenho certeza de que Roberto é capaz de responder às suas próprias perguntas de saúde. Tem café fresco na copa no final do corredor, se você quiser enquanto espera." Na sala de exames, a postura do Dr. Chen mudou imediatamente. Ele mediu meus sinais vitais em silêncio, seus movimentos eficientes e praticados. Então, ele se recostou em seu banco e me estudou com olhos escuros e pensativos. "Me conte tudo, e quero dizer tudo, Roberto." Quando esses sintomas começaram, relatei tudo. A fadiga, a náusea, as mãos trêmulas, as dores de estômago. Ele fez anotações, fez perguntas, mediu minha temperatura, escutou meu coração. "Vou pedir alguns exames de sangue," ele disse finalmente. "Um painel completo."
Quero descartar algumas coisas. Que coisas? Ele hesitou. E naquela hesitação, vi algo que fez meu estômago se contrair por razões que não tinham nada a ver com doença. Vamos esperar os resultados. Você pode voltar na segunda-feira. Vou pedir urgência no laboratório. Jaime, nós nos conhecíamos há tempo suficiente para deixar as formalidades de lado quando importava. O que você está pensando? Ele olhou para a porta fechada, depois de volta para mim, e sua voz baixou. Seus sintomas me preocupam. A combinação, o início rápido. Você fez alguma mudança na sua dieta recentemente? Algum novo medicamento, suplemento? Não, nada. Bem, eu pausei. Meu filho e a esposa dele se mudaram há 2 semanas. Eles têm cozinhado para mim. Algo passou pelo rosto dele. Entendo. E antes de chegarem, você se sentia bem. Perfeitamente bem. Ele ficou quieto por um momento, depois pegou seu bloco de receitas e escreveu rapidamente. Quero que você leve isso à farmácia lá embaixo. É para comprimidos de carvão ativado. Tome 3 vezes ao dia com água. Não deixe ninguém mais manusear sua medicação. Você entende? A maneira como ele disse isso, a intensidade em sua voz, fez algo frio se instalar no meu peito. Jaime, o que você está sugerindo? Ele encontrou meus olhos diretamente. Não estou sugerindo nada ainda, mas, Roberto, se os exames de sangue mostrarem o que suspeito que podem mostrar, precisaremos conversar em particular. Até lá, tenha cuidado com o que come e bebe. Muito cuidado. E não mencione os comprimidos de carvão para ninguém. Saí do consultório com Carlos. A receita dobrada no meu bolso. Perguntas girando pela minha mente. Carlos falava sobre o almoço, sobre resolver algumas coisas na rua, mas eu mal o ouvia. Comprei o medicamento em uma farmácia do outro lado da cidade, dizendo a Carlos que precisava pegar um livro que havia encomendado. Ele esperou no carro, checando o telefone. Naquela noite, recusei a oferta de canja de galinha de Melissa. Fiz torradas para mim mesmo e comi no meu quarto. Tomei os comprimidos de carvão que o Dr. Chen havia prescrito. Carlos apareceu na minha porta. Tem certeza que não quer jantar, pai? Melissa fez especialmente para você. Tenho certeza. Só preciso descansar. Os olhos dele demoraram em mim e eu não conseguia ler o que havia neles. Preocupação, frustração, algo mais. Tudo bem. Bem, tem bastante se você mudar de ideia. Vai se conservar. A segunda-feira chegou devagar. Eu estava tomando os comprimidos de carvão religiosamente. Tinha comido apenas alimentos que eu mesmo preparava, coisas simples, torradas, frutas e queijo. A náusea havia diminuído, o tremor em minhas mãos menos pronunciado. Notei Carlos me observando no café da manhã, notando que eu tinha feito meu próprio mingau de aveia. Sentindo-se melhor, ele perguntou: um pouco. Isso é bom, pai. O consultório do Dr. Chen ligou às 10 horas. Poderia ir às 2. Sim, eu poderia. Carlos ofereceu carona novamente, mas insisti que estava bem o suficiente para me virar sozinho. O trajeto até o consultório do Dr. Chen pareceu mais longo do que o normal. O trânsito de Curitiba se movia ao meu redor. Pessoas normais fazendo coisas normais, e eu sentado nos semáforos, me perguntando se estava perdendo a cabeça. Certamente Carlos não faria, não poderia. Mas então, por que o Dr. Chen tinha sido tão cuidadoso? Por que a receita particular? A expressão de Jaime Chen, quando me conduziu ao seu consultório, me disse tudo antes que ele dissesse uma palavra. Sente-se, Roberto. Sentei-me. Ele colocou uma pasta na mesa entre nós. Abriu para mostrar uma página de números e terminologia médica. Eu não entendi totalmente. Seus exames de sangue voltaram. Roberto, você tem níveis elevados de arsênico em seu sistema. Significativamente elevados. Isso não é exposição ambiental. Isso é intencional. As palavras não pareciam reais. Arsênico, envenenamento intencional.
Alguém está envenenando você, continuou o Dr. Chen, sua voz gentil, mas firme. Com base nos níveis e nos seus sintomas, eu diria que vem acontecendo gradualmente nas últimas 2 semanas. Pequenas doses, provavelmente misturadas em comida ou bebida. Se tivesse continuado por muito mais tempo, ele não terminou a frase. Ele não precisava. Carlos, sussurrei. Não posso fazer essa determinação. Mas, Roberto, a linha do tempo coincide exatamente com quando ele se mudou. E envenenamento dessa natureza é quase sempre alguém com acesso próximo, alguém que manuseia sua comida regularmente. Meu filho, meu próprio filho estava tentando me matar. O que eu faço? Primeiro, envolvemos as autoridades. Sou legalmente obrigado a relatar isso. Segundo, você não pode voltar para aquela casa sozinho. Você tem algum lugar seguro onde possa ficar. Pensei em Sara, minha filha. Ela morava em Florianópolis trabalhando como professora. Conversávamos toda semana, chamadas de vídeo, onde ela me contava sobre seus alunos. E eu fingia que minha vida estava bem. Doce e gentil Sara, que voou para casa no momento em que soube sobre Margarida, que ficou por 2 meses para me ajudar a superar o luto. Vou ligar para minha filha. Faça isso agora. Use o telefone do meu escritório se precisar de privacidade. Vou ligar para a Polícia Civil e para os serviços de saúde. Isso é tentativa de homicídio, Roberto. Eles precisarão investigar. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava o número de Sara. Ela atendeu no 3º toque, parecendo sem fôlego. Pai, está tudo bem. Você nunca liga durante o dia. Sara. Minha voz falhou e ouvi sua respiração aguda. Pai, o que há de errado? Você está ferido. Preciso que você escute com atenção. Não interrompa. Você pode fazer isso. Sim, claro, contei tudo a ela. A ligação de Carlos, a mudança, a doença, a descoberta do Dr. Chen. Ela ficou em silêncio o tempo todo e quando terminei, ouvi ela chorando. Estou comprando uma passagem agora mesmo, ela disse com a voz embargada. Estarei aí hoje à noite, pai. Não vá para casa. Você me ouve. Não chegue perto do Carlos. O Dr. Chen está chamando a polícia. Bom, meu Deus, pai. Não consigo acreditar no Carlos. A voz dela subiu. Nosso irmão, ele está tentando. Por quê? Por que ele faria isso? Eu não sei, querida. Eu não sei. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, o entendimento começava a amanhecer. Meu patrimônio valia aproximadamente 3 milhões de reais. A casa sozinha no bairro Batel estava avaliada em mais de 2,5 milhões de reais. Eu tinha seguro de vida, investimentos, poupança. Margarida e eu fomos cuidadosos, prudentes. Construímos algo substancial para deixar para nossos filhos. E Carlos? Carlos sempre viveu além de suas possibilidades. Os carros caros, as roupas de grife, os imóveis de investimento que ele mencionava. E se eles não fossem bem-sucedidos? E se ele precisasse de dinheiro? E se ele precisasse desesperadamente o suficiente para... 2 policiais chegaram ao consultório do Dr. Chen dentro de 1 hora. Detetive Oliveira e Detetive Santos, ambos da Polícia Civil. Eles tomaram meu depoimento, fizeram perguntas detalhadas, examinaram os resultados dos exames de sangue. Senhor Roberto, disse a detetive Oliveira, uma mulher na casa dos 40 anos com olhos perspicazes e uma maneira gentil. Vamos precisar de sua permissão para realizar uma busca em sua casa. Também precisaremos de amostras de qualquer comida ou bebida na casa e precisaremos interrogar seu filho e sua nora. Façam o que precisarem fazer. Também gostaríamos de configurar vigilância. Com sua cooperação, poderíamos colocar escutas e câmeras em sua casa. Talvez fazer com que o senhor volte para lá por alguns dias enquanto reunimos provas. Mas não vou mentir para o senhor. Seria perigoso. Não, o Dr. Chen interveio. Absolutamente não. Os níveis de Roberto já estão críticos. Mais exposição poderia ser fatal. O detetive Santos, um homem mais jovem com olhos gentis, concordou. Podemos contornar isso.
Senhor Roberto, o senhor tem câmeras de segurança em sua casa. Não, nunca senti necessidade. Vamos instalar algumas câmeras escondidas. Se seu filho está envenenando o senhor, é provável que esteja fazendo isso quando o senhor não está presente ou ciente. Precisamos pegá-lo no ato. O voo de Sara pousou às 8 da noite. Encontrei-a no aeroporto e ela correu para mim. Jogou os braços ao meu redor tão forte que eu mal conseguia respirar. Pai, oh pai, ela parecia mais velha do que seus 32 anos naquele momento. Cansada, assustada, minha garotinha, confrontando a realidade de que seu irmão estava tentando assassinar seu pai. Ficamos em um hotel no centro naquela noite. Sara pediu serviço de quarto que mal tocamos. Ela sentou na beira da minha cama segurando minha mão. Eu deveria saber que algo estava errado, ela disse. Carlos nunca faz nada sem um motivo. Quando ele me ligou no mês passado para perguntar sobre sua saúde, pensei que ele estava finalmente amadurecendo, finalmente se importando. Eu disse a ele que você parecia solitário. Eu praticamente sugeri que ele visitasse. Isso não é culpa sua. Você mudou seu testamento recentemente. Deixou algo específico para ele. Balancei a cabeça. Tudo é dividido meio a meio entre vocês dois. Tem sido assim desde que vocês eram crianças. Então por que ele está fazendo isso? Se ele matar você, eu ainda recebo metade. A menos, percebi com um calafrio, que ele planejasse lidar com Sara em seguida. Ou a menos que ele pensasse que poderia manipular a situação, alegar influência indevida, contestar o testamento. Carlos sempre foi esperto com dinheiro, com brechas legais. Talvez ele tivesse encontrado um ângulo que eu não conseguia ver. Na manhã seguinte, a polícia executou um mandado de busca em minha casa. Carlos e Melissa foram interrogados separadamente. Assisti de um carro descaracterizado no final da rua, enquanto caixas de evidências eram levadas. Comida da geladeira, temperos do armário, pratos e xícaras e talheres. A detetive Oliveira veio ao carro por volta do meio-dia. Encontramos pó de trióxido de arsênico escondido em um frasco de vitamina na bagagem do seu filho. O suficiente para matar várias pessoas. Estamos prendendo ele e a esposa por suspeita de tentativa de homicídio. O senhor precisará testemunhar, senhor Roberto. O senhor está preparado para isso? Sim. Carlos foi levado algemado, o rosto pálido e chocado. Ele me viu no carro e nossos olhos se encontraram através da distância. Por um momento, vi o menino que ele tinha sido, 7 anos de idade, sem os 2 dentes da frente, implorando para eu empurrá-lo mais alto nos balanços do parque. Então, sua expressão endureceu em algo que eu não reconhecia, algo amargo e com raiva, e totalmente estranho. Melissa seguiu, chorando dramaticamente, proclamando a inocência deles. Os vizinhos haviam se reunido em seus gramados, assistindo, sussurrando. Minha vida, minha tragédia privada, tornando-se espetáculo público. As câmeras escondidas que a polícia instalou funcionaram melhor do que qualquer um esperava. Durante a semana seguinte, enquanto a perícia processava as evidências da minha casa, as filmagens contaram sua história. Carlos sozinho na minha cozinha às 6 da manhã, medindo cuidadosamente o pó branco em uma tigela. Melissa vigiando a porta enquanto ele trabalhava. Carlos adicionando a mistura ao pote de aveia que eu mantinha no armário, ao pó de café, ao açucareiro. Havia áudio também. Conversas que a polícia capturou. A voz de Carlos. Quanto tempo mais? Ele parece péssimo. A resposta de Melissa. Dê mais uma semana. Não podemos apressar isso, tem que parecer natural. Carlos, novamente. 800 mil, Melissa. Estamos tão perto. Assim que ele se for, posso pagar os investidores antes que percebam o que aconteceu. O negócio imobiliário parecerá legítimo. E a Sara? Ela está em Florianópolis. Quando ela se envolver, tudo estará resolvido. Sou o executor. Eu cuidarei disso. Investimentos imobiliários fracassados. Foi a isso que se resumiu.
Carlos havia alavancado dinheiro que não tinha, feito promessas que não podia cumprir, e quando tudo desabou, decidiu que a vida de seu pai valia menos do que sua reputação financeira. O julgamento foi agendado para a primavera. O advogado de Carlos tentou negociar um acordo, mas o promotor não estava interessado. As evidências eram condenatórias demais. Tentativa de homicídio, conspiração, fraude. As acusações aumentaram. Sara mudou-se de volta para Curitiba. Ela aceitou um cargo de professora em uma escola no bairro Água Verde e mudou-se para a casa comigo. Limpamos o quarto de Carlos, doamos os itens de cozinha reorganizados de Melissa para a caridade. Repintamos as paredes, trocamos as fechaduras, instalamos um sistema de segurança adequado. Algumas manhãs eu ainda sentia dores fantasmas, náusea fantasma que não estava realmente lá. O Dr. Shen disse que era trauma psicológico se manifestando fisicamente. Ele recomendou terapia. Eu fui, principalmente pelo bem de Sara. A casa parecia diferente agora, menor de um jeito bom. Sara a encheu de vida com seus amigos professores que vinham jantar, com os sons de risadas e música. Ela plantou novas flores no jardim, naquela primavera, girassóis amarelos brilhantes que Margarida teria amado. Carlos me escreveu uma carta da prisão. Chegou em uma terça-feira, o envelope com o endereço de retorno do complexo médico penal. Sara trouxe para onde eu estava sentado no escritório, meu lugar habitual perto da janela, com vista para o parque. "Você não precisa ler", ela disse. Segurei o envelope, senti o peso do papel, a presença das palavras dele esperando lá dentro. Por um longo momento, considerei abrir. Talvez houvesse uma explicação que fizesse sentido. Talvez houvesse remorso genuíno. Talvez houvesse alguma versão do meu filho que eu pudesse reconhecer em suas palavras. Ou talvez houvesse apenas mais veneno, um tipo diferente, infiltrando-se na minha paz. Levantei-me e caminhei até a lareira. Sara a havia acendido mais cedo e as chamas dançavam quentes e brilhantes. Coloquei o envelope sobre o manto, fechado, ao lado de uma fotografia de Margarida do nosso 30º aniversário. "Talvez algum dia", eu disse, "mas não hoje." Sara me abraçou e ficamos lá juntos, vendo o fogo queimar, vendo a luz do início da noite pintar as paredes de dourado. Lá fora, Curitiba seguia com seus afazeres. A cidade onde vivi por 40 anos, cheia de pessoas comuns vivendo vidas comuns. Eu quase perdi a minha para uma traição extraordinária. Mas não perdi. Eu sobrevivi. E ao sobreviver, aprendi algo que Margarida costumava me dizer. Algo que eu não tinha entendido completamente até agora. O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. A carta de Carlos ficou no manto por uma semana, depois um mês, depois mais tempo. Eventualmente tornou-se apenas mais um objeto na sala, invisível em sua familiaridade. Eu passava por ela todos os dias, sem vê-la, sem pensar nela. Isso, percebi, era a forma mais verdadeira de seguir em frente. Não perdão, não compreensão, mas simplesmente escolher olhar para outro lugar, preencher minha visão com coisas que mereciam minha atenção, com a risada de Sara, com o fluxo constante da vida no parque, com o futuro que me foi devolvido, precioso e frágil e inteiramente meu. A luz da tarde desaparece um pouco mais cedo a cada dia. Agora o inverno está chegando novamente a Curitiba, trazendo seu frio e sua escuridão. Mas por dentro, a casa está quente. Sara está fazendo o jantar. Algo com alho e ervas que cheira a conforto. O relógio de pêndulo marca seu ritmo constante e eu estou aqui vivo para ouvi-lo. Essa é toda a vingança que eu preciso.